Finalmente saiu o anúncio que a torcida do São Paulo tanto esperava. Vamos falar sobre isso? Tem jogador aí fora, Gabriel, do jogo de amanhã contra o Atlético Nacional. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Vamos embora aí para mais um vídeo, meu parceiro. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Amanhã é dia de Libertadores, né, cara? Dia de Libertadores, vai estar aquele clima absurdo, né, cara? Que a gente conhece já no Morumbi em noites de Libertadores. E vai ser o primeiro jogo do Crespo, né, em Libertadores com público, né? Ele que já comandou o São Paulo em Libertadores em 2021, mas era pandemia, como a gente já sabe, né? Hernan Crespo fará nesta terça-feira, no jogo contra o Atlético Nacional, o seu jogo de número 65 pelo São Paulo, somando evidentemente as duas passagens, né? Mas será a primeira vez que ele terá a oportunidade de experimentar a atmosfera de Morumbi lotado em noite de Libertadores. Esse vai ser o sexto jogo de Libertadores do Crespo no estádio, tá? Sexto jogo de Libertadores no Morumbi. Mas apenas o primeiro com a presença da torcida tricolor, tá? Então, vai ser o sexto jogo, né? Já teve 5 jogos aí no Morumbi na Libertadores, mas, infelizmente, né, cara, com um clima muito diferente do que a gente está acostumado, porque não tinha público na pandemia, né, quando o Crespo aí teve a sua primeira passagem pelo São Paulo. O São Paulo até colocou no Instagram hoje de manhã, né, fez um post lá, colocou lá a foto do Crespo falando que amanhã, né, vai ser o primeiro dia dele, né, que ele vai ver a atmosfera do Morumbi em noite de Libertadores. Ele que quando vai embora do São Paulo, ele vai embora em 21, aí depois que ele vai embora, ele dá uma entrevista numa TV da Argentina e fala que um dia queria voltar para ver o Morumbi cheio, né, ver o Morumbi cheio aí. E isso já aconteceu, o primeiro jogo dele com o público, né, cheio mesmo, foi contra o Corinthians, aquele jogo 2-0 que a gente venceu, entendeu? E, tipo assim, já foi um clima muito legal, porque foi o primeiro jogo dele com o estádio cheio. Só que amanhã, irmão, é outra parada, né? Noite de Libertadores no Morumbi é outra parada. Nada é igual, né? Nem jogo de Copa do Brasil, Paulistão, nem clássico. De Libertadores é um clima especial. Fora que, né, amanhã vai ter também, né, toda aquela recepção que a torcida de São Paulo gosta de fazer, né, quando o time tá chegando ali com ônibus, aquele corredor de fogo. Então, cara, é um clima completamente único, especial e específico para a Libertadores, né? E a gente tá falando aqui dele ter o primeiro jogo dele Libertadores com o estádio cheio. Ele vai conhecer o clima antes de chegar no estádio, um clima também que ele nunca viu no São Paulo, que é aquela recepção, naquele corredor de fogo que a torcida faz, vai ter amanhã no Morumbi, né? Além do público, vai ser a primeira experiência dele, né, cara? Naquele corredor de fogo, aquele clima ali para chegar no estádio. Cara, amanhã vai ser espetacular, velho. Amanhã vai ser espetacular, né? Torcer que amanhã os jogadores estejam um grande dia, que a gente faça um grande jogo e busque essa classificação, porque a gente tem que se classificar aí para as quartas de finais da Libertadores. Vai ser difícil, o time dos caras tem bons jogadores, é Libertadores, mas é jogo duro, entendeu? Mas vamos para dentro, vamos para cima dos caras aí. Segundo o Alexander Vieira, o Hugo Leonardo está voltando de lesão. O volante está começando a fazer atividades com bola junto à fisioterapia. O clube evita trazer um prazo para o retorno, mas são boas as expectativas para o jogador estar disponível novamente até o fim de setembro, início de outubro aí. É uma expectativa do Hugo já tá aí recuperado, né, cara? Já, quem sabe não, no caso, tá disponível aí para o Crespo, né? Se o Crespo vai usar ou não, já é outra coisa. Mas em relação a ele estar à disposição do Crespo, tá recuperado, pode ser que fim de setembro aí, começo de outubro, o nosso querido Hugo já esteja à disposição, tá? Gabriel Hugo, o Hugo volante, pô, foi destaque na Copinha, jogou bem, se machucou na final da Copinha contra o Corinthians, se não me engano, foi com 10 minutinhos, pô, bem no começo do jogo, a gente teve aí a lesão dele, né, tipo assim, além do moleque se machucar no jogo importante que era a final da Copinha, tipo assim, uma lesão que tirou o cara, né, tipo assim, perdeu basicamente toda a temporada, vai voltar só agora no final da temporada aí, lesão grave, fez cirurgia, entendeu? Aí ele que tinha acabado de ser adquirido definitivamente pelo São Paulo, porque ele era de um time, não vou lembrar agora o nome do time, o São Paulo trouxe ele por empréstimo, se destacou na Copinha, foi bem, depois o Paulo foi lá e comprou ele de forma definitiva. E o Zubeldia, eu gostava muito dele, inclusive eu lembro de algumas informações que saíram,
que no entendimento do Zubeldia, né, o jogador mais pronto daquele time da Copinha para jogar no time de cima era o Hugo, né? O entendimento dele é que ele era o mais pronto, tipo assim, esse cara aqui, ele é o mais próximo para poder entregar no time principal. E acabou que nem deu tempo nem do Zubeldia usar ele porque ele se machucou, né? E tá perto de voltar. Eu gostei muito do que eu vi dele, tá? Parece ser um volante bem interessante aí, foi destaque do São Paulo no começo do ano e tá perto aí de retorno. A questão é que a posição dele, né, rapaz? Tipo assim, pô, tu tem o Marcos Antônio e o Bobadilha, que são os dois titulares. Aí tu tem ali o Pablo Maia, que fez um bom jogo contra o Sport, né? A gente espera que ele melhore aí. O Luan voltou bem, fazendo bons jogos aí, bem fisicamente, entendeu? Aí tem o Negruxo também, que tá no fim da fila. Aí tem o próprio Alisson, que pode jogar também de volante, né? Então, tipo assim, a concorrência dele é abissal, né? Talvez seja a posição aí que tem mais jogador, né? Se a gente for parar, acho que a posição que tem mais jogador aí é a posição de volante. Então, tipo assim, o Hugo, quando ele voltar, vai ter que se destacar muito aí nos treinos, né, cara? Pra poder ganhar uma chance aí com o Crespo, né? Mas enfim, o mais importante de tudo agora é que ele tá perto aí de retornar, tá se recuperando bem, né? E já começou a fazer aí seus primeiros trabalhos com bola após aí essa cirurgia que ele realizou, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó, já que a gente falou sobre o Hugo, né, jogador aí da base do São Paulo trouxe um jogador aí, ganês, né, para Cotia, mas ele já tá indo embora. Olha só, o King Faisal, atacante ganês de 21 anos, chegou ao São Paulo em 2023 após se destacar no futebol de base africano. Isso faz parte de uma estratégia do São Paulo de buscar talentos em mercados alternativos, integrando ao Centro de Formação em Cotia. Exatamente, São Paulo trouxe, né, qual que é o nome do outro, cara? Que São Paulo trouxe dois jogadores africanos. Um é o King Faisal e o outro é o volante que está emprestado pro Retrô. Como é que é o nome dele, cara? Ele foi pro Retrô, não vou lembrar agora o nome dele, né? São dois que São Paulo trouxe africanos. São Paulo estava aí, né, buscando jogadores nesse mercado alternativo aí, né? E trouxe o King Faisal. E durante a passagem dele pelo São Paulo, ele enfrentou uma sequência de lesões, incluindo uma fratura no metatarso, que dificultou a sua continuidade e o crescimento no time profissional. Sem muitas oportunidades e ainda se recuperando, o atacante foi liberado para seguir a carreira no futebol europeu. Então tá aí, King Faisal, chegou em 2023, tinha até uma boa expectativa em cima dele, começou se destacando, mas teve muita lesão, né? Ele não tem uma expectativa de subir para o time de cima, né? Não tem. E por isso o São Paulo liberou e foi embora aí o King Faisal. O King Faisal foi inscrito como jogador do Larissa, equipe da segunda divisão grega, onde ele iniciará sua trajetória profissional na Europa. Um ponto importante, o São Paulo mantém 40% dos direitos econômicos do atleta, tá? Então, se por um acaso, né, ele for para lá, por virar um grande jogador, estourar e for vendido, o São Paulo tem 40% dos direitos econômicos aí do King Faisal. Ele até fez um post já se despedindo do São Paulo, né? Infelizmente não deu certo, boa sorte pro garoto que tinha muito sucesso, até porque o São Paulo tem uma porcentagem sobre ele, né? Então, quem sabe ele estoura, né, vendido aí. São Paulo aí pode ganhar uma grana, porque o São Paulo tem 40% ainda do jogador. Teve uma copinha que ele jogou com o Milano, que eu não vou lembrar agora se foi... Ele chegou em 23, né? Eu acho que essa copinha que eu tô falando, eu acho que foi em 2024, ano passado, que ele começa no banco, né? Indo do segundo tempo ali, teve bons momentos na copinha, mas infelizmente aí acabou que não deu certo e ele tá dando adeus, já deu no caso, adeus ao São Paulo. Ele vai jogar aí na segunda divisão da Grécia, belezinha? Bom, vamos seguindo aqui, rapaziada, já que a gente tá falando sobre jogador de base, né, falando sobre o Hugo, falando aí também sobre o King Faisal, que chegou pra base do São Paulo, bora falar aí também sobre um cria, aí cara, você tem bastante expectativa nele, que é o Luca. A gente comentou de manhã, no vídeo de mais cedo, né, o São Paulo deu uma explicação que ele não foi para Recife porque estava aprimorando a forma física. O São Paulo, que, porra, uma porrada de jogador de Cotia foi pro jogo contra o Sport, né? Muitos do time principal nem foi relacionado, vários de Cotia foi, e tipo assim, o Luca de Cotia, ele tá pegando os jogadores da base do São Paulo, ele já subiu pro time de cima, ele fez gol em Libertadores, né? No jogo que o São Paulo tava perdendo, ele fez o gol em Libertadores, estava sendo utilizado em alguns jogos pelo Zubeldia, até ele se machucar ali na reta final da partida do Zubeldia. E o que acontece? Ele deve ficar de fora do jogo de amanhã por opção técnica, tá? Aí, olha só, Alexander Vieira. O Luca ficou de fora da viagem para Recife para aprimorar a parte física, né, no jogo contra o Sport, sem desfalque contra o Sport.
A expectativa é dele treinar normalmente durante a semana para se tornar uma opção para o confronto contra o Atlético Mineiro no domingo. Para o jogo de amanhã contra o Atlético Nacional, ele deve, né, no caso, ficar de fora aí por opção técnica, né? Então ele não jogou do esporte, nem viajou por estar aprimorando a parte física, ele que vinha de uma lesão, né? Então faz sentido aí. Amanhã ele deve ficar de fora mesmo por opção técnica, né? O Crespo não vai pôr mesmo por opção. E vamos ver se ele vai estar, né, cara, no banco aí no jogo contra o Galo, né? Enfim, eu acho que é um jogador que o Zubeldia tem que dar oportunidade, tá? Tem que dar oportunidade, porque a gente viu aí que o Henrique Carmo, por exemplo, né, todo jogo aí entre o Tapia, ou quase todo jogo entre o Tapia, o Lucas Feira não jogava, foi embora, aí entrava o Tapia, né? O Lucas Feira não podia jogar porque o Tapia jogava. Óbvio que não são jogadores iguais, né? Mas é revoltante ver o Tapia jogar e o Lucas Feira não. É revoltante ver o Tapia ganhar minutos e o Henrique Carmo tá atrás do Tapia. Né? Isso vale para o Luca também, tá? Não dá para gente tirar minutos de jogadores jovens, promissores que podem entregar aí esportivamente e também financeiramente, né? O Lucas Feira rendeu grana para o São Paulo, o Ricardo também vai render grana para o São Paulo, porque a gente sabe que em breve ele tem grande chance de ser negociado, e o Luca é outro, né? O Luca é outro que tem um potencial aí também gigantesco, já mostrou isso em campo. Então não dá para gente ficar vendo Tapia em campo toda hora e tirar espaço dos garotos que podem aí ajudar o São Paulo, não só em campo, mas também com grana, entendeu? Não dá. Óbvio que o Luca é um jogador de lado de campo, e o jogador de lado de campo, a gente não joga nesse esquema mais, né? O Ferreirinha, por exemplo, se a gente for pegar os jogadores de lado do São Paulo, o Ferreirinha joga como segundo atacante ali, porque a gente joga com uma dupla de ataque. O Henrique acabou entrando como ponta no último jogo contra o Sport, porque a gente estava jogando no linha de 4, né? Mas os pontas aí vêm perdendo muito espaço, porque a gente não joga como ponta. Mas de qualquer forma, um jogador aí que pode, né, jogar ele como dupla de ataque também, né, sem problema. Espero que o Crespo aí dê oportunidades para o garoto, porque ele merece. Ele merece, entendeu? O Henrique Carmo entra do nada no jogo e joga pra cacete, né? Então tem que dar oportunidade aí para os garotos, tá? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. E finalmente, depois de meses e meses de novela, uma novela assim chata pra caramba, como toda novela é chata, né? Novela que eu falo de negociação, né? Quando vai contratar um jogador, quando vai renovar um contrato. E o Alan Franco, hoje, finalmente, né, cara? O São Paulo anunciou a sua renovação aí de contrato. O São Paulo anunciou oficialmente agora há pouco nas redes sociais, agora é oficial. Não tem mais para onde correr, o São Paulo assinou aí, ele no caso assinou com o São Paulo, uma renovação até o fim de 2028. O contrato dele anteriormente era até o fim desse ano, né? Fim desse ano 2025, o que significa que desde junho ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quisesse, né? A gente ficava preocupado aí com isso, e agora o novo contrato ele é até o dia 31 de dezembro de 2028. Em entrevista SPFC Play, ele falou o seguinte sobre a renovação, abre aspas: é uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vim com esse desejo. Graças a Deus, deu tudo certo. Estou feliz por estar com a minha família ao lado para uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube que eu amo. A verdade é que estou muito feliz. Quero continuar muitos anos aqui, como eu já falei. Vou seguir trabalhando para que isso aconteça. Fecha aspas aí para o Alan Franco, falando que ama aí o São Paulo, que está muito feliz, né? E esse desejo que ele fala, né, que sempre teve o desejo de renovar, é verdade, porque saem algumas informações, né, de bastidores que internamente, né, cara, ali dentro dos bastidores ali, né, cara, do São Paulo, do CT, ele sempre deixou claro que queria renovar com o São Paulo, né? Sempre deixou claro que quer renovar, que queria ficar no São Paulo, né? Diferentemente de algumas situações que acontecem normalmente, né? Que tal time tá querendo levar o Alan Franco? Às vezes o empresário joga na mídia que tem um time querendo só para pressionar o clube para renovar, né? Isso acontece muito no futebol e o Alan Franco nunca teve isso, né? Tinha informação que o Palmeiras queria ele, né? Mas foi só isso aí, né? Nada de demais aí. E ele sempre deixou claro, né, cara? Tem várias informações que ele sempre deixou claro, né? Não só falou, mas ele demonstra ali, junto com as pessoas que estão no CT, de que ele gosta do clube, né? Então ele tá querendo uma identificação bem legal com o São Paulo.
e é um cara muito importante aí, agora está de contrato renovado até o fim de 2028. Finalmente, o anúncio que a torcida do São Paulo tanto queria e tanto esperava. O São Paulo que renovou com uma porrada de jogador aí desde o começo do ano, e só agora que aconteceu a do Alan Franco. Lembrando que a renovação do Alan Franco não era só a renovação. O São Paulo tem uma dívida com o empresário e teve que fazer um acordo para acertar essa dívida para depois renovar, né? Então, um empecilho grande aí, por isso que se arrastou muito essa renovação de contrato do Alan Franco, tá bom? Mailton, alvo do São Paulo, joga bem mais uma vez e chama ainda mais atenção pela Chapecoense. O Mailton, lateral direito aí, né, que ele é do Metalista, emprestado para a Chapecoense. Aí, ele que é alvo do São Paulo para reforçar o elenco, foi novamente destaque na partida deste domingo, com uma atuação segura e participativa. Ele que deu uma assistência ontem, se não me engano, são 21 jogos na Série B, 21 jogos, e ele tem 6 gols e 4 assistências. O cara tem 10 participações em gols em 21 jogos, cara. Tipo assim, muito acima da média para quem é um lateral. Ele é um jogador que ele vai bem, né, com linha de 3, porque ele é muito bom ofensivamente, né, cara? Tem boa qualidade para cruzar, finaliza bem. Por isso que ele tem números ofensivos muito bons. Eu tava vendo aqui, ele não é muito bom defensivamente, né? No linha de 4 ele não é tanto seguro, porque ele é tão bom, né, na hora de marcar, mas com a bola, quando o time está atacando, ele é muito bom. Aí ele tem qualidade para chegar na frente, para pisar na área, e é o que a gente precisa, já que a gente joga com linha de 3, né, cara? Joga com linha de 3, libera o ala, a gente precisa dessa qualidade, dessa profundidade aí que o ala entrega, que a gente não tem, né? Porque o Cédric, infelizmente, ele não tem essas características aí, e nem qualidade, né, para poder entregar isso pro São Paulo. E, cara, São Paulo já fez proposta aí, né? O Metalista aí tá dificultando claramente essa possível chegada do Mailton ao São Paulo. E ontem, se não me engano, foi contra o Paysandu. Não, foi pelo Paysandu? Enfim, pouco importa aí também, né? Ele jogou bem de novo, deu assistência, tá muito bem lá. E pelas opções que a gente tem, eu acho que é uma opção bem interessante torcer aí pra dar certo, né? Apesar que o São Paulo tá com dificuldade aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.